Eu saúdo a todos, né, o Bispo Fábio e a todos, com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Rei da glória, Rei dos exércitos, nós te louvamos, ó Pai amado, porque o Senhor tem cuidado de nós e tem, Senhor, falado conosco. Neste momento, Pai, pedimos que venha nos abençoar, Senhor. Venha por palavras de vida eterna na boca do teu servo, para que possamos, Senhor, nosso Deus, corrigir, Senhor, aquelas coisas que ainda são necessárias na nossa vida. Usa o teu servo, alimenta a nossa alma, que tem sede e fome de justiça. Ó Pai querido, abençoa todos que têm nos acompanhado, que estão acompanhando nessa noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. O bispo, o senhor tem a direção. Amém? Já apresentei, mas se o senhor quiser falar, dá oportunidade para a esposa, o senhor fica à vontade. Amém. Obrigado. Paz do Senhor Jesus a todos. Amém. É um prazer imenso poder estar aqui novamente. Agora dessa forma, né? A gente está acostumado a estar na igreja, todo mundo junto, reunido. Hoje nós estamos aí meio limitados de ajuntamentos. Mas, de qualquer forma, é sempre uma bênção, uma alegria muito grande a gente poder fazer isso, sabendo que Deus pode nos garantir, né, aí uma vitória através da sua palavra, um conforto, né, através da palavra de Deus. Amém? Nós estamos fazendo esse culto e ele está sendo transmitido, né, de hoje de uma forma um pouco diferente. Eu estou aqui na igreja de Moreira César, mas também estou transmitindo esse culto lá para a igreja de Porciúncula. Então, dentro de alguns minutos, eu estarei entrando lá. Então, eu peço para os irmãos, se qualquer coisa, alguma coisinha falhar aí, é só alguns minutinhos até a gente se organizar. Amém? Eu gostaria até que você já deixasse aberta a sua Bíblia, para que você possa acompanhar aí a leitura. Ela se encontra no segundo livro de Coríntios, né? Segundo livro de Coríntios, capítulo 12. 2 Coríntios, capítulo 12, o versículo 1 a seguir. Amém? E vamos aguardar aqui só o pastor William encerrar ali essa transmissão dele lá, para que a gente possa entrar simultaneamente aqui, tá bom? Dá um minutinho para mim aí, até que a gente possa fazer isso. Amém. Amém? Amém. Não tem problema. Se o senhor quiser, eu posso cantar um hino, a gente... Não, acho que não precisa, o pastor Paulo Henrique, agora ele já está... Está encerrando? Ele já está encerrando lá. Ele está encerrando lá, eu já vou abrir aqui. Já encerrou. Amém. Amém. Agora está... Só alguns minutinhos aí para que os irmãos possam migrar de uma página para outra aí. Uma benção, né? A gente poder fazer isso hoje em dia, né? Se fosse outro tempo, não teria como, né? Estar em dois lugares ao mesmo tempo, fazer isso assim, seria impossível, né? Seria impossível. Então, os irmãos já estão entrando aqui. A paz do Senhor, meus amados irmãos. A irmã Cristina. A paz do Senhor, meu pastor William. Deus abençoe. Paz do Senhor a todos aí, esses irmãos que estão nos assistindo. Hoje nós estamos aqui de uma forma um pouco diferente, né? Eu já comentei aqui com os irmãos da igreja de Moreira César e Lorena, acho que não sei se tem alguém de Lorena, o pastor Paulo Henrique depois pode nos confirmar aí. Mas aqui na igreja, no culto aqui da igreja de Porciúncula, tem os irmãozinhos lá de Lorena. O Islane está aqui, né? Sempre aparece um ou outro aí. Tem a irmã Cleusa que está aqui conosco, que é do Rio de Janeiro. A irmã Cleusa também, é verdade. A irmã Cleusa, de vez em quando, ela aparece aqui, né? Ela
trafega aí entre as duas igrejas aí, estando lá no Rio de Janeiro, né? É assim mesmo. E a nossa irmã Olga. A irmã Olga é uma benção. A irmã Olga é fiel lá, né? Ela está sempre nos assistindo lá em Cuiabá, no Mato Grosso, né? Ela está longe daqui, né? Bastante, bem distante. Então, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu gostaria de que todos, então, abrissem as vossas Bíblias aí no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 12, no versículo 1 a seguir. Então eu vou ler aqui, amém? Bom, irmãos, se é necessário que eu me glorie, ainda que não seja conveniente, vou falar a respeito das visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se isso foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E eu sei que esse homem, se no corpo ou sem o corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso, ouviu palavras indizíveis que homem nenhum tem permissão para repetir. Desse eu me gloriarei, não porém de mim mesmo, a não ser nas minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei louco, porque estarei falando a verdade. Mas evito fazer isto, para que ninguém se preocupe comigo mais do que vê em mim ou do que ouve de mim. E para que eu não ficasse orgulhoso com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que eu não exalte. 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça é o que te basta. Desculpa, vou ler novamente. Então ele me disse: a minha graça é o que basta para você, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Por isso, sinto prazer nas fraquezas, nos insultos, nas privações, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que eu sou forte. Amém? Essa palavra, amados irmãos, ela é uma palavra bastante forte. Ela tem muitos pontos aqui, né, que são uma incógnita. Até mesmo para os mais estudiosos. Porque a pergunta que mais se faz em tudo isso daqui, quantas coisas que ele viu, quantas coisas que ele ouviu, isso, amados irmãos, ninguém se pergunta. São pouquíssimos aqueles que têm essa digamos assim, essa curiosidade. Eu posso dizer aqui com mais clareza que a curiosidade maior do ser humano é saber que espinho na carne era esse que Paulo tinha. Quantas vezes a gente já ouviu as pessoas perguntando: mas que espinho? O que é esse espinho? O que vem a ser esse espinho que Paulo fala nesse trecho, nesse versículo 7? Bem, o que eu posso dizer para os irmãos aqui, antes de responder o que vem a ser realmente esse espinho na carne, para a gente fazer aqui uma análise bem breve, bem rápida. Primeiramente, sobre quem era Paulo. Eu acho que é importante essa pergunta. Primeiramente, sobre quem era Paulo. Depois, a gente entender qual era o contexto em que Paulo estava, para ele poder dizer isso. Porque um fato é verdade, que a gente sabe que espinho na carne ele pode ser traduzido, pode ser entendido por muitas coisas. Pode ser muitas coisas. Pode ser uma luta, pode ser uma aflição, pode ser uma idade, pode ser um espírito maligno que
que atormentava Paulo, que afrontava Paulo. Pode ser alguém que perseguia Paulo. Enfim, pode ser tanta coisa. São tantas as variáveis que, na verdade, essa pergunta ela fica tão pequena diante dessas outras coisas que eu quero trazer essa noite. Então fica aí para você a reflexão dessa palavra, que você possa entender melhor sobre isso. Primeiramente, que Paulo era da linhagem de Israel. Paulo, todo mundo sabe aqui que Paulo era um homem que ele veio, né, da linhagem do povo de Israel. Por quê? Porque Paulo era da tribo de Benjamim. Paulo era da tribo de Benjamim. Outra coisa que Paulo era mestre em Israel. Sabe o que significa ser mestre em Israel? Um homem respeitadíssimo. E olha que Paulo não era um homem tão de idade assim, não era uma pessoa tão idosa assim, para receber esse título, de ser reconhecido como mestre. Porque o título de mestre, ele passava por uma série de sabatinas, as pessoas eram questionadas, e isso não era algo tão simples assim, né? E poucos os que alcançavam realmente esse título, ser chamado de mestre em Israel. Era alguém muito respeitado. Depois, Paulo tinha um título de cidadão romano. Esse título de cidadão romano conferia a Paulo, dava a Paulo direitos, determinadas regalias, principalmente numa era, num período onde o Império Romano é que dominava toda aquela região. Então ele podia trafegar, ir e vir por vários países. Paulo tinha essa abertura, Paulo tinha essa facilidade, sabe? Paulo conseguia, irmãos, trafegar, andar, ir e vir livremente por vários lugares, por várias regiões, por vários países. Então ele tinha esse título. Outra coisa que essa aqui ficou muito, muito gravada em meu coração. A Bíblia fala que Paulo era irrepreensível. Você tem a noção do peso que é ser irrepreensível? Você tem noção do que é ser irrepreensível, irmãos? Sabe o que é ser irrepreensível? É que quando as pessoas olharem para você, quando as pessoas puxarem, vamos dizer, a sua ficha corrida, nada, sabe o que é nada a poder falar de você? Sabe, irmãos, o que é nada poder apontar para você? Sabe o que é olhar para a pessoa e falar assim, poxa, esse homem, ele é perfeito em tudo que faz. Tanto é que Paulo era perseguidor da igreja, e ele tinha essa, digamos aí, essa incumbência. Por que foi conferido a Paulo? Porque os homens, as autoridades da época, confiavam em Paulo, que Paulo ele iria fazer isso com extrema precisão e confiabilidade. Não foi à toa que Paulo foi escolhido para fazer isso. Porque se fosse um problema, essa pessoa poderia ser corrompida, poderia simplesmente ser displicente, poderia fazer de qualquer maneira, e no tempo que ela queria, mas não, Paulo, ele, quando você lê lá em Atos dos Apóstolos, nos capítulo 7, capítulo 8 ali, quando eles tramam, né, a morte de Estevão, você vê que Paulo, ele simplesmente foi preciso naquilo que ele disse. E a Bíblia diz que Paulo consentiu na morte de Estevão. Olha, meus amados irmãos, esse era Paulo. Bem, não foi também que Deus o chamou. Esse espinho na carne que às vezes as pessoas perguntam, eu já vi até algumas explicações, e isso também poderia ser, irmãos, a consciência de Paulo o acusando de todas as outras vezes, porque isso muitas vezes nos acontece, nós temos que saber lidar com isso, né? E repreender esse tipo de pensamento em nós, porque o nosso passado, o nosso antigo homem, a nossa velha criatura, às vezes ela manda lembrança. Ela quer mandar lembrança. Às vezes ela, olha, você já foi assim, você fez isso, você já errou naquilo, você já falou isso atrás. Bem, mas isso, amados irmãos, claro que influenciado, claro que direcionado, né, pelos canais, porque ele tem um prazer e ele tem um interesse muito grande em que as pessoas fiquem presas à sua velha criatura e não viva aquilo que Deus tem para ele.
Paulo rompe com isso, mas alguns entendem que poderia também ser simplesmente essa questão. Um espinho na carne, a lembrança de Paulo, que vira e mexe, vez ou outra, fazia com que Paulo lembrasse dos seus maus, né, cometidos contra principalmente os cristãos da época. Outro fator, amados irmãos, é entender que depois da conversão de Paulo, Paulo passa a ser de perseguidor da igreja, Paulo passa a ser perseguido por causa da igreja. Não por ela, mas por causa dela. Porque ele era perseguidor da igreja, agora ele passa a ser perseguido por causa da igreja, porque ele se converteu. A conversão de Paulo, irmãos, ela foi uma perda muito grande para aqueles homens que confiavam em Paulo essa missão de resgatar, de prender, de acabar, de extirpar de uma vez por toda com os cristãos daquela época. Isso foi um problema. Um outro problema, igreja, sabe o que é? Sabe o que é, irmãos? Para o reino espiritual. Para o mundo espiritual. Quando Paulo se converte, no mundo espiritual, irmãos, as coisas acontecem um pouquinho diferente das coisas que acontecem aqui para nós no mundo físico. Nós respeitamos a lei da física, nós não podemos estar em todos os lugares ao mesmo tempo, algumas coisas que os nossos olhos não enxergam, não veem, mas no mundo espiritual, a conversão de Paulo representava, irmãos, uma perda muito grande, porque Paulo foi um homem que trabalhou muito, que se esforçou muito e que ganhou muitas almas, e que lutou muito pelo crescimento da igreja na época. Então, Satanás não tem prazer nenhum nessa questão. E vale isso para todos nós. Os irmãos vão entender já o porquê que eu estou trazendo essa palavra. Porque, amados irmãos, nós somos ferramentas importantes para Deus neste momento. Embora que noutro tempo já fomos instrumentos usados pelo inimigo para destruir almas, para destruir vidas, para destruir casamentos, para roubar, para matar, enfim, nós já fomos esse tipo de gente. Hoje, aqueles que se convertem, e eu estou falando aqui para uma média aí de mais ou menos umas 50 pessoas, de 45 a 50 pessoas aqui no momento, eu quero que você entenda que hoje você é um instrumento muito precioso para Deus. E por causa disso, você vai sofrer, vai padecer, vai sofrer algumas perseguições, algumas injúrias, porque você simplesmente agora não anda mais no caminho que andava. Não faz mais aquilo que fazia. Isto era Paulo. Paulo, irmãos, quando ele se converte, um reino espiritual, um mundo espiritual, irmãos, há uma guerra a ser travada. Houve uma guerra a ser travada por causa de Paulo. Tanto é verdade que Paulo só escreve a segunda carta aos Coríntios. Sabe por quê, amada igreja? Porque Paulo estava sofrendo, irmãos, algo que nós chamamos hoje de pescar no aquário. Quem é pastor aí que está nos assistindo, sabe o que é esse termo. Sabe o que é pescar no aquário do outro? Ao invés de eu ir lá no mundo ganhar almas, eu vou lá na igreja do pastor fulano de tal e vou tentar trazer os crentes que estão lá para a minha igreja. E assim eu vou formando a minha igreja. Paulo sofria disso. Paulo ia pregando, ia constituindo igrejas, outros iam após ele, quando ele viajava, quando ele saía, na ausência dele, ia lá e persuadia aqueles irmãos a abandonarem a fé de qual Paulo pregava, para seguir outras doutrinas, inclusive voltar ao velho e conhecido judaísmo da época. Então, irmãos, isso parece algo simples. Ah, mas é só o pastor, é só o dirigente da igreja, era só o sacerdote da igreja que estava lá tentando trazer, tentando arrebanhar aquelas pessoas. Não, nada disso. Isso interfere no mundo espiritual. Isso muda lá e mexe lá no mundo espiritual. Essas coisas, amados irmãos, elas interferem lá no mundo espiritual, porque a nossa salvação, ela vem de Deus, ela não é fruto da nossa imaginação, não é fruto da nossa, digamos aí, do nosso, como é que eu posso dizer, do nosso esforço. Não é. A salvação não é fruto disso. Nós não somos salvos, amados irmãos, por nós mesmos. Nós somos salvos pela graça.
É a graça de Deus. Tudo é pela graça. Não existe coincidências. Não existe coisas, amados irmãos. No mundo espiritual, não existe fatos isolados. Todos eles têm uma relação. Todos eles têm uma ligação. Então, o que Paulo estava falando aqui, olha, ele viu coisas. Bem, aquilo que ele viu, aquilo que foi revelado a ele, aquilo que foi dito a ele, aquilo que ele presenciou, ele diz aqui, não sei se no corpo ou se fora do corpo, Deus o sabe, né? E ele por 2 vezes ele usa essa expressão, não sei se no corpo ou fora do corpo, mas Deus o sabe. Ele viu coisas, ele ouviu coisas indizíveis para qualquer ser humano. Bem, diante desse fato eu entendo também que sim, Deus tinha um propósito muito grande na vida dele, da qual Deus estava revelando a ele. E aquelas revelações, eu quero deixar isso bem claro aqui nessa noite, que toda revelação da parte de Deus, primeiramente, ela tem que ser confirmada com a palavra de Deus. E depois, ela precisa passar, amados irmãos, pela prova do tempo. Porque o tempo é que vai dizer se aquilo vai se concretizar, se aquilo vai se realizar ou não. É o tempo que vai dizer isso. Toda profecia, amados irmãos, ela passa por esse processo. Ela tem que ser analisada à luz da palavra de Deus e depois pelo tempo. Porque se passar do tempo e não se concretizar, não é da parte de Deus. Se passar do tempo e ela não se realizar, não é da parte de Deus. Se não estiver conformidade com a palavra de Deus, ela não é da parte de Deus. Então Paulo tinha que esperar essas coisas, por isso ele não podia falar nada, por isso ele não podia dizer nada ainda, mas aquilo que ele viu, aquilo que ele presenciou, irmãos, isso fazia de Paulo um homem, certamente agora, já era irrepreensível, já era um homem da linhagem de Israel, já era um mestre, já era uma pessoa altamente gabaritada, agora fazia de Paulo quase que um ser perfeito. Só que não é assim. Deus queria colocá-lo no seu devido lugar. Qual é o lugar de Paulo? O lugar de Paulo, amados irmãos, era na presença de Deus. Sabe por quê? Para que Paulo não se viesse ensoberbecer. Né? Para que, versículo 7, e para que não me exaltasse pelas excelências das revelações, foi-me dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Não posso me exaltar. Não posso dizer que sou maior, melhor, mais sábio, mais isso ou mais aquilo do que ninguém. Sou tão ser humano quanto qualquer outro, ou seja, eu vou ter que viver debaixo da graça do Senhor. E, amados irmãos, eu entendo também que esse tempo que nós estamos vivendo, que nós estamos passando, muitas pessoas estão experimentando isso. Nós estamos experimentando o que é viver debaixo da graça de Deus, o que é viver debaixo do poder de Deus, o que é viver debaixo da submissão e autoridade de Deus. Deus nos coloca nessas situações muitas vezes para nos fazer pisar na terra, ou seja, colocar os nossos pés no chão e entender, olha, nós não somos ninguém, nós não somos nada sem o nosso Deus. Porque pode ter revelação, pode ter conhecimento bíblico, pode ser um exegeta, pode ser o maior sábio que já se levantou nesse mundo nos últimos tempos. Mas se não for debaixo da graça do Senhor Jesus, não é ninguém. Não pode fazer nada, porque as coisas que nós estamos lidando, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra as hostes espirituais nas regiões celestiais. É contra o inimigo, irmãos. E todos nós temos um único inimigo, já foi descrito aqui, olha. Um espinho na carne, um mensageiro de Satanás. Todos nós temos um único inimigo. Não pense você que o seu inimigo, que o inimigo do outro, que o inimigo dele, o meu inimigo, é cada um diferente. Não são pessoas, nós não estamos lutando contra carne e sangue. Nós estamos lutando, irmãos, com coisas muito, muito maiores, muito mais fortes do que nós, das quais nós só podemos suportar, resistir e vencer se for na presença de Deus. Se não, sem chance. É nulo. Não tem conhecimento que suporte. Não tem sabedoria que aguente. Não tem força que resista. Nada disso vai servir. Nós temos que viver debaixo da graça do nosso Deus. E então Deus faz acontecer isso tudo, mostra a revelação, mostra o poder, mostra uma série de coisas
mas também coloca Paulo, olha aqui, olha Paulo, deixa eu falar uma coisa para você. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então aquilo, irmãos, cai, viu, como uma bomba, tá, em Paulo. E quando nós ouvimos esta palavra, e eu creio que essa mesma reflexão, ela tem que ser feita em nós. Quando essa palavra cai em nossos corações, quando nós ouvimos essa palavra, meus amados irmãos, por favor, avaliem isso. Avaliem isso, irmãos. Sabe? Nós não somos maiores e nem melhores do que ninguém, nós somos falhos e pecadores. Agora, quando a graça de Deus, ela vem sobre nós, irmãos, aquilo serve como um bálsamo. Aquilo é um refrigério para a nossa alma. Paulo estava ali em aflição, né? É aflição. Ele fala assim, olha, veio para me esbofetear. 3 vezes eu orei ao Senhor para que o afastasse de mim. 3 vezes eu orei. Ele, porém, me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É a minha graça. É a minha graça. Sabe o que você ouviu? Não é nada. Sabe o que você viu? Também não é nada. Sabe quem você é? Você não é nada. Mas sabe o que você pode ser? Você pode ser um homem muito usado, muito sábio. Mas a minha graça tem que ser sobre a tua vida. Senão nada disso tem que ser vendido. Senão nada disso tem valor. Então, portanto, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas. Agora não mais. Veja bem como muda as coisas. Como é que muda o discurso? Antes, Paulo falava assim, olha, é necessário gloriar-me. Ou seja, é necessário eu me exaltar. Por quê? Pelas minhas qualidades, pelo que eu já fiz, pelo que eu estou fazendo, pelo que eu sou usado, né? Por onde eu posso ir, pelo que eu falo. É necessário eu me gloriar. Embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Então ele usa aqui, na terceira pessoa, né, do singular, conheço um homem, não fala dele mesmo, mas nós sabemos que ele está falando dele, que há 14 anos foi arrebatado. Ou seja, lá, quando ele se converteu. Que há 14 anos foi arrebatado. E aqui, aí ele vai dizendo aquilo que nós já falamos, né? Já foi dito. Mas veja aqui no versículo 9. Portanto, de boa vontade me gloriarei agora nas minhas fraquezas. Para que em mim habite o poder de Cristo. Porque se nós não nos acharmos em fraqueza, se nós não reconhecermos, irmãos, que nós somos fracos e pecadores, a graça do Senhor Jesus não vai se repousar sobre nós. Por isso muitos começaram bem. Por isso muitos, irmãos, acabam negando a fé em Jesus Cristo, não propriamente dito com as palavras, mas muito mais com as suas ações. Sabe por quê? Porque quando eles começam a ser usados por Deus, eles acham que o poder é deles. E não dão glória a Deus. Não reconhecem que é Deus na vida deles. Não reconhecem, amados irmãos, que nós somos pecadores. Não reconhecem, amados irmãos, que é a graça de Deus que está sobre nós. E é a graça de Deus, amados irmãos, que nos tem feito suportar o que suportamos. Que nos faz aguentar o que muitas vezes nós aguentamos. Há pessoas que podem olhar para você e dizer assim, olha, como é que ele suporta? Debaixo de tanta luta, como é que suporta? É a graça. Nossa, mas aquela irmã passa por tanto sofrimento, como é que ela aguenta? É a graça. Nossa, mas aquele pastor passa por tanto problema. Nossa, é uma luta atrás da outra, como é que aguenta? É a graça. Se não, irmãos, não tem como suportar. Não tem como. O ser humano não consegue. Pelo que sinto prazer nas fraquezas. Agora muda o discurso, né? Agora eu sinto prazer nas fraquezas. Agora sinto prazer nas injúrias, inclusive nas necessidades e nas perseguições. Nas angústias, por amor de Cristo. Pois quando estou fraco,
então é que eu sou forte. Que palavra abençoada, irmãos. Sabe? Eu quero que você entenda, que você compreenda, amados irmãos, que é a graça do nosso Deus que nos faz forte. Viu? É a graça. Todos nós estamos passando pelas mesmas lutas e as mesmas dificuldades. Uns mais, outros menos. Uns mais intensos, outros menos intensos. Mas, em tese, né, todos nós estamos debaixo da mesma condição. Da mesma condição. Então não tem ninguém melhor. E também não tem ninguém pior. Nós não somos tentados, porque Deus a ninguém tenta. Nós somos provados. É diferente. Provado é posto à prova. É ver o quanto você suporta, o quanto você, até onde você vai. Qual é a sua resistência. Eu costumo usar esse exemplo para ficar bem nítido aqui para os irmãos entenderem. Existem vários tipos de provas. Grave isto. Existem vários tipos de provas. Eu costumo usar essa expressão porque existem aqueles corredores, né, de 100 metros rasos. Sabe qual é esse corredor? É aquele corredor forte, bem musculoso mesmo. Esse faz o de 0 a 100 ali em segundos. Sabe? Ele é todo musculoso, todo fortão. Por quê? Porque ele exige muita força em tão pouco tempo. Aí existem aqueles corredores, irmãos, de maratona. Sabe aqueles corredores de maratona? O corredor de maratona é assim, ó. A canela dele, irmãos, é mais fina do que o meu braço. Ele é magrinho, franzinho. Você olha para ele assim, meu Deus, esse homem, será que ele consegue correr? Aí põe ele para correr, irmãos. Daqui a pouco você começa a assistir lá no final de ano, né, nas maratonas aí, na São Silvestre. A média de velocidade dele, 20, 18 km por hora. Correndo. Ladeira acima, ladeira abaixo. Grandes distâncias. Por que ele é magro? Porque para resistir. Então você vê que o biotipo dele é diferente. Porque a prova que ele está passando é diferente. Aquele corredor que é forte, que é musculoso, o biotipo dele é diferente. Por quê? Porque a prova dele é diferente. Cada um de nós, irmãos, passa pelas suas provas. E a prova é dada da parte de Deus segundo o que nós podemos suportar. Segundo o que nós podemos aguentar. Deus não vai te colocar, se você é daqueles corredores, né, de grande força, Deus não vai te colocar para correr uma maratona. É injusto. E Deus não é injusto. Se você é daquele corredor, irmãos, se você é daquele crente que resiste longas batalhas, longas guerras, por muito tempo, Deus não vai te colocar, irmãos, numa prova de fogo que seja para você resistir e combater com tamanha força e vitalidade. Não, Deus vai te dar a prova. Mas ela vai ser lenta, porém gradativa e muito longa. Cada um de nós vai ter a sua prova aos moldes daquilo que nós podemos suportar. Porque Deus não nos prova, irmãos. Não nos dá tribulação maior do que a que nós podemos suportar. Veja como Deus é. O que eu posso dizer, amados irmãos, seja em grandes distâncias, longas batalhas, grandes lutas, ou pequenas, mas porém intensas e fortes, nós precisamos da graça do nosso Deus. Sem ela, não dá para resistir. É a graça. Paulo estava aqui passando por uma luta que era intensa, muito forte. Tanto é que ele faz um apelo aqui a Deus, né? Ele ora 3 vezes ao dia e fala, Senhor, já 3 vezes eu pedi para o Senhor para que afaste de mim, mas veio a resposta. A minha graça te basta. A minha graça te basta. Então, amados irmãos, grave esta palavra. Ela é para todos nós hoje. Em tempos difíceis, a graça de Deus nos basta. Em tempos de luta, a graça de Deus nos basta. Viu?
em grandes ou pequenas, em forças tremendas ou grandes distâncias, nós vamos ter que percorrer. Não sei. Deus o sabe. Mas é a graça de Deus que nos basta. Essa palavra eu quero deixar para vocês, todos nessa noite. Que Deus abençoe a todos. Eu vou me despedir aqui do nosso pastor Paulo Henrique e dos irmãos aqui da Igreja de Moreira César. Amém? E eu vou estar orando aqui também pelos irmãos que pedem oração lá pela Igreja de Porciúncula e os irmãos que estão na nossa live lá da Promessas de Jesus 2020. De qualquer forma, Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus. Muito obrigado, meu pastor Paulo Henrique. Deus abençoe. Amém. Obrigado, bispo. Amém. Irmãos, graças a Deus, né, nós estamos aqui e Deus fala conosco, né? Deus fortalece o nosso coração, irmãos. Né? Confie no Senhor, e o mais Ele fará. Nós vamos orar, amém, para encerrar? Amém? Alguém tem algum pedido? O bispo falou dos pedidos. Alguém tem algum pedido de oração? A gente vai orar também. Vou pedir para o pastor Alisson orar. O bispo Caio está com pedra na vesícula, pedir oração. Vesícula, amém. Amém. Algum outro irmão tem um pedido? Vou pedir para o pastor Alisson orar e depois o pastor Paulo dá a bênção. Amém. Então, amém. Pode orar. Amém. O Caio é o bispo Carlos Eugênio. Isso. Graças a Deus. Abençoado. Penso a Deus. Pois é para ti, Senhor amado. Senhor amado, diga toda honra. Continua, Senhor amado, nos abençoando, nos guardando. Pois precisamos, Senhor, de ti a cada instante, Deus, precisamos do Teu Santo Espírito sobre as nossas vidas, Deus. Senhor, nessa noite, Senhor amado, chegamos à Tua presença, Senhor, também, para, Senhor, te pedir, Senhor amado, pela vida do bispo Carlos Eugênio, Deus, que o Senhor está enfermo, Pai, que o Senhor é o médico dos médicos, Senhor amado, Senhor, Tu podes curar, Senhor, e nós te pedimos, Senhor, nós te rogamos, ó Pai, que cure, Senhor amado, Teu servo, em nome de Jesus, nós te pedimos, ó Pai, que haja saúde, Senhor amado, na sua vida, Senhor. E também, Senhor, em cada um dos irmãos, ó Pai, que possa abençoar, Senhor, guardar, Senhor amado, livrar de todo mal, ó Pai. Possamos, Senhor, estar presente, Senhor, na Tua casa, Senhor amado, o mais breve possível, Senhor. Possamos estar reunidos, Senhor, em Teu nome, todas as vezes, ó Pai, para Te louvar, para Te engrandecer, pois Tu és digno, Senhor. Nós Te agradecemos, Senhor amado, por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Pastor Paulo dá a bênção, né? A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Amém? Amém.